Olá, amigos, que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, terça-feira, 5 de julho, a lição 2 ela tem como título Crisóis do Pecado. O que nós aprendemos quando nós estávamos nas escolas, na matéria de física, que para toda ação existe uma reação. E isto não é um paradigma somente da física, mas uma lei bíblica que está em Gálatas, no seu capítulo 6, versículo 7, que diz: Pois o que o homem semear, isto também colherá. Tudo isso são consequências, que acompanham tanto as pessoas boas quanto as pessoas más. E todos os atos que nós cometemos, acontecem isso. As atitudes assim, humanas revelam o caráter e geram consequências, mesmo que os resultados não sejam o mais esperado. E por isto que toda a impiedade que nós cometemos, pecados que nós cometemos, terão consequências aqui neste mundo e prestaremos contas no futuro ao Criador e mantenedor do universo, na grande volta de Jesus, e nós não ficaríamos impunes. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Romanos, no seu capítulo 1, versículo 18, ele diz: A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio de sua injustiça suprimem a verdade. Todos os pecados, sejam grandes ou pequenos, eles têm consequência e punições conforme a sua gravidade. E a pior dessas consequências é a separação de Deus. E praticamente o pior de tudo é a morte eterna, E de forma assim generalizada, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas Deus oferece gratuitamente a vida eterna em Jesus, que está lá, Romanos, no seu capítulo 6, versículo 23. E em Romanos, no capítulo 1, versículos de 21 a 32, o apóstolo Paulo fala de pessoas que conheciam o Deus e os seus estatutos e mandamentos e caíram em pecado e tiveram as consequências por suas escolhas, por se afastarem de Deus. Amigos, os crisóis na mão de Deus sempre será para purificar, para tentar transformar o ser humano numa nova pessoa, e não para destruir, e sim para santificar as pessoas. Porém, muitos perderam a fé neste crisol, e um bom exemplo foi o rei Saul, que ele não quis o seu crisol para ser transformado. E o seu crisol, o crisol do rei Saul, era Davi, onde Deus estava utilizando Davi para transformar e salvar a vida desse rei. E Saul passou a sua vida para tentar destruir o crisol, ou seja, destruir Davi, tirar a vida de Davi. E passou o resto da sua vida tentando sair desse crisol para eliminar. Não entendeu que Deus permitiu que Davi entrasse em sua vida para que ele retirasse do seu interior toda a maldade, o orgulho, a soberba, e ele não aceitou e teve consequências graves. E na lição de hoje, que está lá em Romanos, no seu capítulo 1, do versículos 21 a 32, Paulo fala das pessoas que caíram no pecado e tiveram consequência dessa escolha.
E, e ele, Paulo, alerta, né, que todos os seres humanos, eles conhecem a Deus, que era só para eles olharem a criação do mundo e ver que existe um Deus eterno, um Deus de poder, para que todos devem prestar as contas no futuro. E todos terão consequências pelos pecados que cometeram, devido às suas escolhas más, e principalmente aqueles que se afastaram, né, de Deus, que conheciam a verdade, que sabiam do grandioso Deus, terão consequências ainda maiores. Ninguém estará impune na ira de Deus. Aqueles que o rejeitaram, que desobedeceram suas leis, e principalmente os estatutos, irão colher resultados desse pecado que cometeram. E alguns versos, né, do apóstolo Paulo, nesse livro de Romanos, no seu capítulo 1, ele descreveu as consequências assim, como uma ira, né, de Deus sobre essas pessoas. E a ira divina, nessa passagem, é simplesmente, né, o ato divino de permitir, né, que os seres humanos colham o que semearam, colham o que eles fizeram na vida, né? E eles vão ter que assumir as consequências dos erros que eles fizeram, né? E os erros de algumas pessoas são diferentes de outras, né? E outras mais graves, né, que podem levar à morte. O próprio João fala em 1 João, no capítulo 5, versículo 16 e 17 sobre isso. Desde o princípio, né, com a entrada do pecado no mundo, o homem tornou-se inclinado, né, a pecar, obtendo por isso pagamentos, né, por eles terem esta conduta. E abandonar a Deus, transgredir as suas leis e viver o seu próprio modo, o seu próprio jeito de viver, é inconsequente. São algumas das piores decisões que o ser humano pode ter. E na natureza, meus amigos, também não é diferente, né? Quando nós transgredimos uma lei da física, uma lei da natureza, temos consequência. E a mais conhecida é a lei da gravidade. Se não respeitarmos essa lei, teremos consequências sérias. E todas as pessoas que frequentam um banco escolar, todos sabem disso. E aqui isto, né, essa lei que eu mencionei da natureza, serve para ilustrar, né, a lei moral de Deus, onde o pecado nada mais é que a transgressão da lei divina e traz consequências imediatas. E o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos, no seu capítulo 1, versículo 18. Fala dos que suprimem a verdade, ou seja, querem acabar, eliminar, né, com a verdade dita por Deus. Que conhecem a verdade sobre Deus, porém deixam que a verdade não funcione na sua vida. Não aplicam ela, eles eliminam essa verdade. E se achando que não serão condenados por Deus. E tem alguns que transformam, né, a verdade em mentiras e até conseguem enganar muitas pessoas, né, em doutrinas falsas, mas terão consequências dessa ira de Deus. Muitas coisas ruins, né, acontecem em nossa vida, são consequência de nossas escolhas, de nossas atitudes. E é por isso que nós temos esse grandioso Deus e amoroso, porque aí é amor, que ele dá o livre-arbítrio para você escolher. A ira divina é simplesmente o ato de Deus permitir que os seres humanos colham o que semearam. É uma consequência final por suas atitudes livres, né? Tiveram a oportunidade de se arrepender, não se arrependeram e terão a ira divina. E Deus nem sempre intervém imediato, né, para remover a dor que resulta assim de nossas próprias ações.
Porque às vezes esse cristão é um aprendizado para a nossa vida, para que nós possamos mudar de atitude, tomar um novo rumo, um novo caminho, de volta aos caminhos do Senhor. E muitas vezes Ele permite que nós experimentamos esses cristões para nós entendermos quão profundamente danoso e ofensivo é o pecado, que ele é destruidor de vidas, acabam com o caráter das pessoas, as pessoas tornam-se más, o amor delas se esfriam e tornam pessoas piores possíveis e terão consequências disso. Que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar somente a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida. E Ele faz esse convite a você diariamente, porque Ele quer te colocar no caminho da salvação, no caminho de uma nova criatura, porque Ele quer te levar para as mansões celestiais. E sabe por que Ele quer fazer isto? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.